pode pegar sua Bíblia em João capítulo 8, 32, cantando aleluia. Aleluia. Evangelho de São João, capítulo 8, versículo 32. O ministério continua no aleluia. João, capítulo 8, verso 32 diz assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vou ler mais uma vez. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Coloque a mão no seu coração. Vai cantando aleluia com o ministério. Nós somos libertos através da verdade. Nós somos libertos através da verdade. E a palavra de Deus nos fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todas as amarras da mentira, da enganação, da prepotência, do engano que cai por terra agora. Quero dizer para você que está em casa, a palavra da verdade entra na sua casa, entra na sua família, entra neste quarto, entra nesse escritório, entra nessa sala. A palavra da verdade entra no seu casamento. A palavra da verdade entra no relacionamento com os teus filhos. A palavra da verdade entra no teu campo financeiro, nos teus negócios, no teu trabalho, nos teus estudos. Você vai cantando aleluia, aleluia, porque você crê nessa verdade, porque você é liberto por essa verdade. Aleluia. Oh, aleluia. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Repete assim comigo: conhecerei a verdade, e a verdade me libertará. Glória a Deus. Você acredita nisso? Dê uma salva de palmas. Dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor. Glória a Deus. Amém. Amados, nós estamos nesse tempo forte, nesse tempo no qual a comunidade católica não fraterna é chamada a viver algumas verdades da nossa fé. E hoje nós vamos estar falando sobre sacramentos. Para alguns é muito nítido, para outros não. Mas eu quero que nós tenhamos uma visão e colocar os sacramentos no seu devido lugar. E quero partilhar com vocês porque existem tantas dúvidas em relação a isso. Mas o princípio é: conhecereis a verdade me libertará. Conhecereis a verdade me libertará. Porque, lógico que a palavra está no plural, mas quando nós buscamos a verdade de forma individual, nós somos libertos por ela. E para nós católicos, nós temos uma verdade absoluta, que é formada, que é alicerçada, como esse tripé que está segurando a câmera aqui, por 3 pés. A palavra de Deus revelada, a palavra de Deus anunciada, proclamada, que é justamente aquilo que acontece nos bastidores, chamado de tradição, aquilo que acontece no meio do povo, e o magistério na igreja, os estudos. Quando nós juntamos esses 3 pés, nós chegamos na verdade católica. E quando nós chegamos na verdade católica, ela vai nos libertar, porque ela vai nos direcionar. 3 aspectos que eu quero partilhar com vocês sobre os sacramentos, o mecanismo sacramental. A primeira coisa que nós devemos saber é que Deus age nas nossas vidas. Ele é presente. Ele não é um Deus longe. Ele não é quem daqui, por exemplo, pode falar assim: nossa, que bênção, eu já comecei um grupo de oração sentindo um arrepio. Nossa, aquela palavra foi direcionada para mim, aquilo foi dito para mim. Quem daqui já teve essa sensação? Deixa eu ver, levanta o braço. Deus é um Deus presente, Deus não é um Deus ausente.
Deus é um Deus perto, não é um Deus longe. Primeiro princípio que nós temos que saber é justamente esse. Segundo, tá? Deus, gente, Ele escolhe. Deus, Ele de forma delicada escolhe o ser humano, a humanidade, para nos curar e para nos libertar. Rodrigo, como assim? Quero te dizer uma coisa: é a humanidade de Cristo que nos traz libertação. A palavra de Deus nos fala que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ótimo, mas é a pessoa de Jesus, é o verbo encarnado de Jesus. 1 João capítulo 1 verso 14 diz: e o verbo se faz carne no ventre de Maria Santíssima. Esse verbo, essa carne, essa humanidade que sofreu, que recebeu todo o martírio, que foi julgado, que subiu à cruz, essa humanidade de Cristo é que nos salva, é que nos cura, é que nos liberta. Porém, os nossos irmãos protestantes acabam não reconhecendo que a humanidade de Cristo é que nos trouxe a salvação, é que nos trouxe a libertação. É justamente a humanidade de Cristo que nos traz a salvação. Por que eu estou dizendo isso, gente? Tá? Por quê? Nós vamos ver daqui um pouquinho que a reforma protestante arranca todos os sacramentos por um princípio: a graça de Deus não passa mais pelo crivo da humanidade. O jeito protestante de entender não é o jeito católico de compreender, não é o jeito verdadeiro. Rodrigo, que ousadia! Eu estou amparado no catecismo da Igreja Católica. Pois bem, meus amados, pois bem, protestantismo, os protestantes não creem mais que a humanidade de Cristo nos trouxe a salvação. Opa! Terceiro, para que eu receba a salvação, eu preciso dessa humanidade. Quero dizer para vocês, quero dar um exemplo para vocês bastante simples, tá? Que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A vacina do Covid, algumas vacinas já chegaram em São José do Rio Preto. Já começaram a vacinar algumas pessoas, pessoal da área de saúde e tudo mais. Mas vamos supor que a gente termina o grupo de oração e tem uma notícia: olha, já tem não sei quantas mil doses, a vacina é 100% eficaz, você vai tomar, o vírus não vai te tocar e você vai ser curado, você não vai passar longe disso, está disponível para todo mundo. Para isso, você precisa sair da tua casa, ir até um posto médico, e alguém vai pegar aquele líquido, colocar numa seringa e aplicar no teu braço. É assim ou não é? É dessa maneira que acontece. Porém, meus irmãos, a vacina, aquilo que nos cura, esse líquido é o próprio Jesus. Agora, essa graça, essa vacina não vai sair lá do postinho ou do laboratório e andando sozinho até a tua casa, falando: eu quero bater aqui. Quem é Rodrigo Vieira aqui? Eu vim atrás do braço dele, eu quero ser injetado. Não! Precisa de alguém. Precisa de uma logística. Ou seja, Cristo é a vacina. E quem distribui isso são os sacramentos. São os sacramentos. Isso vai ficar mais claro, isso vai ficar mais nítido para nós. Tá bom? Quando eu falo para vocês do protestantismo, tá? A mentalidade protestante, vamos dizer assim, dessa forma errônea, tá? É justamente isso. Martinho Lutero, uma das coisas que ele defende é a graça de Deus, a vacina de Deus, a cura de Deus. Não passa mais pelo humano, não passa mais pelo humano, porque o humano é pecador. E Martinho Lutero, ele se baseou em algumas coisas que ele estava vendo da Igreja Católica, alguns erros, tinha gente pisando na bola. A igreja reconhece inclusive isso. A igreja reconhece. Tanto é que a igreja fala que ela é santa e pecadora. Ela é santa porque ela é regida pelo Espírito Santo. Ela é pecadora porque tem um monte de gente que faz caca, como eu e como você. A igreja é maravilhosa. Quem mancha muitas vezes ela, quem queima o filme da igreja sou eu e só é você. A ação de Deus na comunidade católica e na fraterna é uma maravilha. Eu não tenho dúvida de que seja de Deus. Mas eu vou falar, tem cada pessoa que
Queima o filme. Queima. E Martinho Lutero olhou para aquilo e falou: pelo amor de Deus, imagina. Acha que a graça vai ficar dependendo desse povo? Que mente. Que malandro. Tem falcatrua. E aí Martinho Lutero começa a defender qual tese? A graça de Deus não precisa de seres humanos. Ou seja, baseado nisso ele fala: peraí, a graça de Deus não precisa mais dos sacramentos, porque todos os sacramentos passam pelo ser humano. E ali começa essa mentalidade protestante. E ele diz justamente isso, tá? Opa, não. Ah, mas Rodrigo, eles batizam, sim. Quero lembrá-los que o batismo para os protestantes é diferente do nosso. Em qual sentido? Preste atenção. Em qual sentido? Para eles, o batismo é uma manifestação pública da fé. Por isso tem que ser adulto, por isso que eu tenho que proclamar, por isso que eu tenho... Para nós não. Para nós o batismo é o perdão dos pecados, é o perdão do pecado original. Por isso que nós batizamos quando criança. Vimos aí na semana passada, né, de forma sublime, Padre Leandro pregando, falando, né, do batismo das crianças. Portanto, para eles, meus amados, é justamente isso. E aí a igreja pega um pensamento de Santo Agostinho, porque assim, Rodrigo, mas nós católicos, existe aí um mecanismo um pouquinho diferente em relação a isso. Por exemplo, tá? Se a pessoa é batizada na igreja evangélica e vem para o catolicismo, não precisa, dependendo da igreja, não precisa batizar de novo. Mas todo católico que fala: agora conheci Jesus, agora sim, vai para a igreja protestante, se batiza, tem que se batizar nas águas. Vou falar uma coisa: nós acreditamos mais no batismo deles do que eles mesmos. Porque Santo Agostinho fala assim para nós: quando João batiza, é Cristo que batiza. Quando Paulo batiza, é Cristo que batiza. Quando Antônio, quando Francisco, quando qualquer um batiza, é Cristo que batiza. Nós reconhecemos que se é um cristão que está fazendo aquele rito, o batismo acontece. Por isso que quando ele é batizado lá e vem para a igreja católica, não precisa fazer outro rito de batismo. Porque acreditamos que a misericórdia de Deus e que a ação do Espírito Santo, independente de quem seja, o batismo ali está acontecendo, tá? Olha, eu quero que vocês peguem esse pensamento comigo. Deus sempre vai utilizar de pessoas para a graça acontecer. Vai! Opa! Peraí. Se vocês chegarem aqui, vamos deixar o microfone aqui assim aberto. Vamos ouvir a palavra de Deus. Quem vai pregar? O Espírito Santo. Todo mundo fica em silêncio. Precisa de alguém, precisa de um instrumento para isso. Precisa de um sinal de Deus, de um sinal do Espírito Santo. E quando nós olhamos para as verdades bíblicas, a gente vê lá Deus. Deus tem dá várias iniciativas do seu amor. Mas Deus tem e deixa um grande sinal para a humanidade. Que sinal é esse? É a pessoa de Jesus Cristo. O grande sinal de Deus para nós é a pessoa de Jesus Cristo. Nele se completa a salvação. Ele é a segunda, a nova e a eterna aliança. Não existe outra revelação, não existe outro nome, não existe outro. É o príncipe da paz. Eu sou o que sou. Jesus fala: opa, se queres ver a Deus, olhe para mim. Eu sou o sinal do céu, eu sou o sinal de Deus. O grande sinal de Deus é Jesus Cristo. Pois bem, Jesus Cristo, conhecemos a história. Um homem, cuidado por São José, guiado e cuidado por Maria Santíssima, filho de um carpinteiro, de uma mulher simples, obediente, se prepara até os 30 anos, e a partir dos 30 anos, começa a sua vida pública, começa a anunciar, falar do reino, operar milagres, anunciar os sinais de Deus. Era envolto de quantos sinais, as pessoas eram atraídas, olhavam para ele. Aí
A gente entra no outro âmbito, que não vamos entrar hoje, sobre o carisma, que tinha esse objetivo de poder mostrar o poder de Deus e de atrair as pessoas. Pois ele, ao término desses 3 anos de vida pública, é traído, é condenado, é preso, é condenado, é torturado, recebe o pior castigo. Não existe dor classificada debaixo da terra mais extenuante do que a dor de Jesus Cristo. Ele fica com o corpo todo enxagado, o homem das dores, como diz o profeta Isaías. Mesmo assim ele carrega aquela cruz por uma subida gigantesca até chegar em Gólgota, até chegar no Calvário, lugar da caveira. Como se não bastasse, é escarnecido, é humilhado, é xingado, é cuspido, é pregado na cruz. A cruz dos romanos não era para levar à morte, mas era um instrumento de tortura, aonde os pregos não quebraram nenhum dos ossos, mas ele foi colocado não na mão, mas foi colocado aqui, provocando dores terríveis, choques. As vísceras dele já estavam para fora. Não tinha dificuldade gigantesca de respirar. Algumas pessoas, quando olhavam para Jesus na cruz, a tradição fala que alguns sentiam náusea, vomitavam, porque era como um pedaço de bife pregado na cruz. Mas aquele ali era o sinal de Deus para a salvação dos homens. Passa algumas horas agonizando. Suas últimas palavras ele entrega aquilo que ele tinha de mais precioso. Ele já tinha esgotado ali o seu sangue, já tinha esgotado a água, a misericórdia já havia ocorrido. E ele consagra a mãe ao discípulo amado, representando toda a humanidade. Consagra a humanidade, os irmãos, na pessoa de Maria, a cada um de nós. E aí ele morre. Desce a mansão dos mortos, ao 3º dia ressuscita, faz algumas aparições e deixa claro: amados, não saia de Jerusalém, dentro de poucos dias a promessa vai acontecer. Ninguém entendia nada do que ele está falando, vamos obedecer. Uma grande turma se reuniram ali num chamado, como um refeitório para nós hoje. Em 2019 eu tive a graça de estar lá na sala de Pentecostes, um lugar fechado, uma sala fechada, um lugar onde eles se alimentavam. Comedouro é a palavra que eles utilizam lá. Maria estava presente, Pentecostes acontece. E aí nós não vemos mais a ação, entre aspas, de Jesus Cristo, porque ele deixa um grande sinal. Se Jesus é o grande sinal de Deus para a humanidade, qual que é o grande sinal de Jesus Cristo para a humanidade? É justamente aquilo que aparece em Pentecostes, que nasce no alto da cruz e tem sua manifestação pública em Pentecostes, que é a Santa Igreja. Jesus deixou a igreja. Jesus deixou um legado. Jesus deixou a instituição, o Papa, a Eucaristia, deixou ali. Grande sinal de Jesus é a Santa Igreja. Pois bem, a igreja começa a ter uma forma, a igreja começa a ter essa parte hierárquica, a igreja começa a administrar as coisas do alto. Que 10, que lindo! E quais são os grandes sinais do Espírito Santo, que é a própria igreja, para a humanidade? Os sacramentos. Opa! Se eu vivo esses sinais dos sacramentos, eu estou inserido na igreja. Se eu vivo esse sinal da igreja, eu estou inserido em Cristo. Se eu estou em Cristo, eu estou em Deus. Perceba disso, perceba a importância que tem os sacramentos. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que esses sinais são sinais visíveis de uma graça invisível. Opa!
Era um sinal visível. Eu olhar para a cruz de Jesus Cristo, ver o sangue sendo derramado, aquele homem sendo agonizado, o sofrimento estava ali. Beleza, eu vi o sofrimento, mas por detrás daquilo tinha uma graça invisível, que era a salvação. Deus estava, Jesus estava com o seu corpo, com a sua alma, com o seu sangue, reconstruindo a ponte entre o céu e os homens. Um sinal visível, palpável, para chegar a uma graça invisível. Assim são os sacramentos até hoje para nós. E aí, meus amados, deixa eu falar uma coisa para vocês. Rodrigo, eu não sabia disso. Não sabia porque você é sem vergonha. Porque se existe uma raça que é sem vergonha, é a raça de católicos. Nós temos, meus amados, olha, que coisa. Eu tenho vontade de fazer alguns católicos engolir isso aqui. Toda a verdade que nós precisamos está aqui. Catecismo da Igreja Católica. Eu não me conformo que existe cristão católico que não tem Bíblia e que não tem catecismo. Aqui, meus amados, é Deus falando para nós. É a igreja falando para nós. Como que tem? Rodrigo, eu quero ser pregador. Rodrigo, eu tenho vontade de anunciar a palavra. Que livro que eu leio? O que eu faço? Onde eu vou no YouTube? Toma vergonha na cara. Tem um catecismo da Igreja Católica. Aqui tem todas as respostas. Quer saber sobre os sacramentos? Tem aqui. Quer saber sobre a Virgem Santíssima? Tem aqui. Quer saber sobre liturgia? Tem aqui. Quer saber sobre Deus Pai, Deus Filho? Está aqui. Rodrigo, como que foi descer a mansão dos mortos? Está aqui. Quer saber sobre o demônio? Está aqui. Como que tem católicos que não tem o catecismo da Igreja Católica? E aí é lindo de ver, na marginal 774 do catecismo, vem falar assim para nós: a obra salvífica de sua humanidade, santa e santificante, é o sacramento da salvação, que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja. Para mim adquirir a salvação, eu preciso desses sinais visíveis, que vai passar pelo crivo humano. A Eucaristia não vai se fazer no altar sem as mãos sacerdotais. Precisa ali, tem o sacramento da ordem. Tem o sacramento da Eucaristia. Nós vamos estar vendo sobre os sacramentos. Rodrigo, eu me confesso em casa. Mas você é vagabundo, meu Deus, como você gosta do caminho mais fácil. É mais fácil entrar no teu quarto, fechar a porta e eu quero ver, meus amados, se enfrentar o olhar de um sacerdote, que é o olhar do próprio Jesus. Ali é um ato de humilhação, é um ato de humildade. Existe ali um caráter de santidade, de santificação para quem está sendo confessado, que é incrível. Mas nós preferimos muitas vezes ter essa mentalidade protestante. Olha o catecismo fala para nós na marginal 1084. Eu acho lindo. Cristo age agora. Repita comigo: Cristo age agora. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Cristo age agora. Pelos seus sacramentos instituídos por Ele, para comunicar a sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações, diz o catecismo, acessíveis à nossa humanidade atual. Chupa capeta. Olha só, vou ler de novo antes de terminar. Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por Ele. Rodrigo, os sacramentos não são instituídos pela igreja? Não! São instituídos pelo próprio Cristo, para comunicar a sua graça, para que nós possamos alcançar a sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, aí entre parênteses, palavra e ação, acessíveis à nossa humanidade atual. A nossa humanidade, preciso pegar, são sinais concretos. Eu preciso olhar, eu preciso sentir. Realizam eficazmente, sem erro, de forma eficaz, a graça que significam em virtude da ação de Cristo e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amados, preste muita atenção.
Não dá para a gente ler tudo, o catecismo ainda vem nos dar um exemplo muito bacana. Jesus um dia está andando lá no meio da multidão e de repente uma mulher vem, toca o seu manto. E ele fala: opa, quem me tocou? No meio daquilo. Preste atenção. A cura está no manto de Jesus. O manto milagroso de Jesus, é Ele que nos trouxe a salvação? Não, é o próprio Cristo. E com isso o catecismo não traz essa realidade. O manto é um sinal visível que aquela humanidade, daquela mulher precisava tocar, precisava sentir, precisava colocar a mão. Pois bem, e a força, porque Cristo fala, uma força saiu de mim, é o próprio Cristo. Assim são os sacramentos. Eu preciso de um sinal visível. Beleza, quando nós vamos batizar, está vendo essa lindeza ali? Ana Maria, minha afilhada, né? Quando nós vamos batizá-la, o que acontece? O sacerdote pega ali a água e joga na cabeça dela. É um sinal visível que traz para nós uma graça, uma força invisível. A unção dos enfermos, por exemplo, a gente vê o óleo, o dedo do padre lambuzado, a testa lambuzada, mas por detrás daquele sinal visível existe uma graça invisível. E assim vai. Quando nós olhamos para a Eucaristia, não vamos ser hipócritas. O que os meus olhos e os teus olhos enxergam? Um pedaço de pão, de farinha, ali, está ali um pedacinho de pão. Só que por detrás existe um véu ali do sacramento, e atrás desse véu, desse sacramento, existe o quê? O corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus Cristo, que por alguns momentos da história, aquilo que o véu do sacramento nos esconde, ele deixa se revelar. Quantos milagres eucarísticos, quantos milagres eucarísticos na Itália, né? Em tantos lugares do mundo. Quantos lugares, quantas situações. Pois bem, os sacramentos é isso, são esses sinais visíveis que me levam para uma graça invisível, tá? Rodrigo, a igreja inventou os sacramentos? De jeito nenhum, tá? Porque eles são sinais visíveis deixados pelo próprio Cristo. A igreja não inventou, a igreja não instituiu, tá? Os sacramentos deixados por Cristo naquela época, no qual ela estava sendo fundada, é o que acontece até hoje. Porque eles estão justamente, nós falamos que eles são instituições divino-apostólicas. Ou seja, eles aconteceram, todos os sacramentos aconteceram enquanto a constituição do baú da nossa fé estava acontecendo, que é justamente desde quando Jesus ali, né, nasce, Maria diz sim, até a morte do último apóstolo. Bom, não esquece disso. Jesus veio, deixou ali os seus sinais, tá? Deixou ali os seus sinais, e o Espírito Santo de Deus, junto com os apóstolos, foram administrando isso. Para vocês terem uma ideia, eu falo muito isso dentro do nosso centro de formação, né? Na aula de Mariologia, por exemplo, dessa semana, lembrava-os dessa verdade. Olha, qual que é a verdade da nossa fé? Tudo o que aconteceu, tudo aquilo que foi revelado, tudo aquilo que foi deixado, está no baú da fé católica, é suficiente para a nossa salvação, que é desde o início, ali quando Maria diz sim, e o verbo está no nosso meio, até a morte do último. Quem foi? Foi João, que aconteceu em 103 depois de Cristo. João morre em Éfeso com 94 anos, tá? Mas Rodrigo, existe um momento que a igreja ela se manifesta e ela fala: olha, está aqui o sacramento? Sim, existe sim, tá bom? Bom, após a morte do último apóstolo, a igreja continua a sua missão como continua até hoje, bom? E com o tempo vai ficando cada vez mais clara a importância desses sinais. Vai ficando cada vez mais claro, tá? Opa, que são esses sinais. E a igreja se posiciona na Idade Média para lembrar que tem 7 sinais, sacramentos deixados pelo próprio Cristo, que nos leva à salvação. Que são os 3 primeiros, que são os sinais da iniciação cristã. Eu estou falando do batismo, estou falando da Eucaristia, estou falando da confirmação. Esses 3 constituem o que? Esses 3 sinais, esses 3 sacramentos constituem justamente a iniciação cristã. A confissão e a unção dos enfermos são os sacramentos de cura, que vem trazer nossa cura, que vem trazer, né, a cura para o
para o nosso corpo e para a nossa alma. E nós temos o estado de vida, que são os dois sacramentos, de ordem e matrimônio. Tá? Sacramentos de ordem, entende-se por aqueles que são o diaconato, os diáconos, os presbíteros, que são os padres, e o episcopado, que são os bispos, que são responsáveis pela sucessão ali apostólica, que distribui a unção, que mantém ali a unidade e que mantém a unidade, literalmente, dos cristãos católicos, porque é pelos bispos, pela sucessão apostólica, que é distribuído a mesma unção que aconteceu lá atrás em Pedro. Portanto, meus amados, esses 7 sinais são sinais incríveis, visíveis. A gente pega num padre, a gente rela num bispo, a gente rela no enfermo, a gente rela na água, a gente rela no óleo, mas que me leva para uma graça invisível, tá? Olha, bota algo na cabeça de vocês. Tem muita gente que confunde sacramentos com sacramentais, tá? Por exemplo, eu nem sei onde foi parar a minha cruz, mas eu tenho um sacramental aqui, que é o Santo Terço, tá? Beleza. Qual que é a grande diferença? Porque aqui também é um sinal visível que eu toco, que me leva para uma graça. Quando a gente reza o terço todos os dias, ou quando eu contemplo a cruz. Cadê minha cruz, gente? Eu fico sem ela. Se eu enfiei ela, não? Deve estar lá na minha sala ainda. Vê lá se está lá. Ou seja, quando eu olho, quando eu pego uma cruz, né, ou um sacramental, aquilo me leva para algo, a uma graça invisível. Qual que é a grande diferença? Os sinais deixados por Cristo nós chamamos de sacramentos. Os sinais instituídos, deixados pela igreja, são chamados sacramentais. A Bíblia é um sacramental, a água abençoada, o sal exorcizado que nós utilizamos, o óleo, a cruz, o Santo Terço, as imagens, as medalhas, tudo isso, tudo isso são sacramentais, tá? A cruz é um sacramento? Não, porque é um sinal instituído, deixado, liberado, instruído pela Santa Igreja. Isso aqui é um sacramental, instituído pela igreja, que é um sinal que me leva. Nossa, aqui na comunidade nós temos o hábito, muita gente tem cruz, né? Os filhos da comunidade a gente usa, carrega a cruz para tudo quanto é lado. E uma vez eu ouvi de uma pessoa muito querida, inclusive protestante, falou: Rodrigo, eu vejo que a comunidade lá de vocês tal, usa muita cruz, mas isso não é ficar olhando para o sofrimento, ficar olhando para Jesus, olhando para o instrumento que matou o nosso Senhor, nosso Salvador. Isso é muito martírio. Eu falei: não, meu irmão, de jeito nenhum. Quando eu pego esse sacramental que é a Santa Cruz, lógico que me mostra o sofrimento de Cristo, mas ele me mostra muito mais do que isso. Quando eu pego a cruz, esse sacramental me mostra o meu valor, me mostra quanto eu estou custando, e o meu preço é o sangue de cruz, é o sacramento, é o sofrimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aqui. Ele falou: nunca tinha parado para pensar nisso. Ele percebe que é um sinal visível que me leva a uma graça invisível. Peraí, quando a gente está sofrendo, quando a gente está passando por situações complicadas, qual que é a recomendação? Pega um sacramental, que é a cruz, olhe para ela, olha o teu valor, olha o tanto que você, olha o que custou. Perceba ali a grande diferença, tá bom? Água, vela, óleo, imagem, enfim, tudo mais, tá bom? Rodrigo, então tá bom. Quando a gente fala dos sacramentos da igreja, tem muita gente que vem nos questionar e fala assim: nossa, a pessoa, ela pode se separar, enfim, né? Gente, preste atenção. Quando a gente fala de sacramentos da igreja, existe ali 3 realidades muito importantes. E aí eu fico pé da vida, gente, de verdade. A pessoa casa, faz um casamento maravilhoso, para depois descasar, para depois pensa, esquece rapidamente os sacramentos. Os sacramentos sempre tem três dimensões vai acompanhar os sacramentos. Primeiro, a dimensão teológica, a origem, a Bíblia,
que Jesus fala, teologicamente, o que a igreja fala. É feito um estudo teológico para saber sobre batismo, sobre o matrimônio, sobre a unção dos enfermos. Mas vamos falar do matrimônio? Perfeito. Existe aqui a dimensão litúrgica, como ele acontece. Esse sacramento tem que ter um ato litúrgico, como ele acontece. O que precisa para ele acontecer? Precisa de um sacerdote? Precisa de testemunhas? Precisa do que para isso acontecer? Todo sacramento precisa disso. Quando nós vamos batizarmos uma criança, quando vai batizar um adulto, o que precisa liturgicamente? E tem um aspecto canônico para quem acontece. Quais são as regras que acontecem nisso? Então, casados e casadas, você que procura a Santa Igreja para fazer um casamento, para ter um matrimônio, aliás, desculpa falar, casamento qualquer igreja faz. A única que faz o sacramento do matrimônio é a Igreja Católica Apostólica Romana, aonde nós estamos inseridos. Não existe sacramentos fora da Igreja Católica. Pode existir casamentos, mas o sacramento do matrimônio, com esses três aspectos, litúrgico, canônico e teológico, só existe na Igreja Católica Apostólica Romana. Rodrigo, eu não gosto que você fala assim. O problema é teu, o problema não é meu. Conhecereis a verdade, e a verdade me libertará. Ponto. Não tem choro nem vela, é assim e ponto. Então, canonicamente, para quem que é esse casamento? Quem já foi casado não pode. Quem é não sei o quê, peraí, porque existe isso, não é um aspecto social. E quer falar a verdade, gente? Os sacramentos é para nós católicos. Tem muitos irmãos protestantes, tem muitos irmãos que não proferem a fé cristã católica, que vem se intrometer, que vem se incomodar porque o padre não pode casar, porque não pode ter casado de segunda união, porque não pode isso, porque não pode aquilo. É para nós, não é fácil ser católico. Não é fácil, mas é seguro. É seguro, é instituído. É instituído. Amados, preste muita atenção. Presta muita atenção. Quando um seminarista ele quer contrair, receber o sacramento da ordem, a primeira coisa que acontece, que é pedido para ele: cadê teu batistério? Porque, o sacramento da ordem passa por esse aspecto também teológico. Onde está na Bíblia? Como que fala? O que a teologia fala? Quais são os critérios? Qual é a função do sacerdote? Quais são os atos litúrgicos que tem que estudar para acontecer esse sacramento? Precisa de um bispo, precisa de um padre, o que precisa? E, canonicamente, para quem? Quais são as regras? E uma das regras é: precisa ser varão, homem, batizado. Precisa do batistério. E assim vai. Rodrigo, vou te falar uma coisa, eu não sei se eu acredito muito mesmo nos sacramentos, não, porque eu vivo meu casamento está indo de mal a pior. Eu não sei se foi válido o meu casamento, porque eu vou falar uma coisa: meu marido me bate, me xinga, a minha esposa não me respeita, é um fuá, é uma zona danada a vida do cara. Deixa eu dizer uma coisa, tá? Não esquece disso. Qual que é a validade? A validade dos sacramentos, tá? Não depende de mim. Recebeu o sacramento? Ele é válido. Recebeu o sacramento do batismo? Ele é válido. Recebeu o sacramento da ordem? Ele é válido. Recebeu o sacramento do matrimônio? Ele é válido. Agora, a eficácia depende 100% de mim. A validade não depende de mim. Se teve a parte canônica, litúrgica, ocorreu o sacramento, 100 por 10, ele é válido. Agora a eficácia dele depende de você. Aí o marido, ele é grosso com a esposa, não vai à missa. A pessoa foi batizada, é válido o batismo, mas a eficácia: não vai na igreja, não confessa, não quer saber de nada, porque passa pelo crivo, pela liberdade humana. Sacramento 100% válido. Agora, a eficácia vai depender de mim. É a mesma coisa se eu fizesse assim: olha, irmã, eu quero te dar um presente. Aí eu vou lá, pego uma caixa lindíssima, uma caixa bonita,
põe um laço legal, falo, Preta, faz um laço para mim que eu quero dar um de presente, e aí eu te entrego um presente na sua mão. Eu falo, olha, é com todo carinho. Eu e a Renata, nós economizamos, nós pensamos, nós estudamos para te dar esse presente. Aí eu te entrego esse presente. Você fala, Rodrigo, que legal, que bacana. Coloco nas redes sociais, coloco no Instagram, mostro para os meus amigos, tudo mais. Aquela embalagem lindíssima, aquele laço bonito que a Renata fez. O presente é válido. Só que você nunca abriu o presente. Você não vai usar. É teu. Foi dado para você de graça. Foi dado para você com carinho. Assim muitas vezes a gente age com os sacramentos. Só que tem gente que nunca abre. Nunca vai se beneficiar daquele presente. Depende de você abrir. Eu e a Rê providenciamos, embalamos, fizemos uma dedicatória, te entregamos. Agora o que você vai fazer com ele? Percebe? Foi válido o nosso ato. Foi válido. Agora a eficácia, se esse presente vai surgir um efeito na tua casa, na tua família, no teu coração, é 100% teu. Só depende de você. Só depende de você de casa. É simples assim. Os sacramentos, meus amados, é justamente isso. Eu preciso abrir esse presente e me esforçar, não para validá-lo, mas para ele se tornar eficaz. E olha, é tão importante os sacramentos na vida do cristão católico, que são esses sinais visíveis para mim chegar numa graça invisível. Hoje, eu vivo a graça através dos sacramentos. Hoje, eu sinto o abraço de Jesus através dos sacramentos. Quem daqui nunca teve aquela sensação maravilhosa de chegar na fila da comunhão, comungar Jesus? Parece que a tua alma é lavada. Ai, que delícia, meu Deus, tudo que eu precisava. Quem daqui já não entrou cabisbaixo, preocupado? Cara, eu só fiz merda na minha vida essa semana, esse mês, esses dias. Você entra naquele confessionário, se declara culpado e sai de lá inocente. Parece que sai até flutuando, não é assim? Ou seja, meus amados, os sacramentos faz a gente viver os céus. Quem não vive hoje os sacramentos jamais vai conseguir um dia contemplar o abraço verdadeiro. Hoje, a graça está por detrás desse véu, dessa cortina chamada sacramento. Um dia não vai existir mais nenhum sacramento. Um dia essa cortina vai ser rompida. Aí nós vamos não precisar mais do sacramento para chegar no corpo de Jesus. Não vamos precisar do sacramento para tocar a misericórdia. Não vamos mais precisar dos sacramentos para se livrar do pecado original. Não vamos mais precisar dos sacramentos para... Não vai precisar. O véu do sacramento vai se romper. E aí vai ser e vai acontecer aquilo que a canção nos propõe. Aquilo que a música nos dá. Sei que um dia te encontrarei, face a face te verei, como o sol brilha sobre mim. E quando esse véu se romper, não vai existir mais temor, não há choro, não há angústia nem dor, porque serás tudo em mim, Senhor. Lá, após o véu dos sacramentos, não existe dor, e eu vou viver inteiramente para o teu louvor. E aí sim, o teu abraço conhecerei, os teus olhos contemplarei, diante de ti me alegrarei. Se hoje nós ficamos alegres através dos sacramentos, você imagina quando nós não precisarmos mais deles, quando nós contemplarmos face a face, diante de ti, meu Deus, me alegrarei. Sei que lá só brilha a luz, porque tu és santo, santo, santo. Só tu és rei e para sempre Senhor.
Olá, gente. Olha, espero que você tenha se alimentado, tenha crescido com essa pregação, porque a palavra de Deus ela é viva e alimenta a nossa alma. Esse é o nosso objetivo: anunciar, evangelizar com a palavra de Deus. Então eu peço que você coloque ali o seu like, o teu sinalzinho que gostou deste vídeo, compartilhe com os teus amigos e não esqueça de ativar o sininho para que todas as novidades você seja o primeiro a estar recebendo. Na descrição desse vídeo tem o nosso contato, tem o nosso WhatsApp e também siga-nos nas nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. O meu desejo em nome de toda a comunidade católica União Fraterna é que você seja abençoado e fonte de bênção. Deus abençoe, obrigado.